que é algo que vai contra a idealização. Quer dizer, a presença exclusiva do bem é idealização. Então, se você tem na modernidade a contradição, você tem a convivência, né, entre o bem e o mal. Então, no caso, Deus e Satã. Né? Aí a coisa vai se encaminhando para esse ponto que eu acho difícil de desmanchar, que é justamente responder aquela pergunta: quem é o herói e onde ele está, né, na modernidade? Por exemplo, nesse mesmo texto de 1846, ele diz o seguinte: o Baudelaire diz o seguinte: o espetáculo da vida mundana e dos milhares de existências desregradas que habitam os subterrâneos de uma cidade grande, os criminosos e as mulheres não peludas. A Gazeta dos Tribunais e o Monitor, os jornais que nos chamam crimes, né? A Gazeta dos Tribunais e o Monitor provam que precisamos apenas abrir os olhos para reconhecer o nosso heroísmo. Né? O nosso heroísmo, se nós seguimos esse texto, está aí. Esse espetáculo da vida mundana, milhares de existências desregradas que habitam os subterrâneos da cidade. Aquelas personagens que não estão nos salões da burguesia, estão ali na notícia do jornal. Assassinou alguém, roubou, é prostituta, é cafetão. São essas personagens, né, que estão ali. Eles basta abrir os olhos, eles estão aí, né? E aí vem essa frase, né? E vendo-os, podemos o quê? Reconhecer o nosso heroísmo. Né? Se nós quiséssemos, digamos assim, minimizar o impacto dessa afirmação, a gente poderia fazer o que alguns comentadores fazem: vincular, o que é muito legítimo e é necessário, vincular o Baudelaire ao Poe, Edgar Allan Poe, que era um ídolo, né, para o Baudelaire. E notar que a literatura do Poe também, de maneira pioneira, traz essa coisa do submundo. Né? O bandido, a polícia, o sujeito que roubou, que assassinou, cometeu um crime e tal. Né? No entanto, o Benjamin faz esse reparo. Né? No caso do Poe, você tem sempre ainda uma predominância do bem, que é a história policial do bem. Na história policial do bem, quem é o centro? É o detetive. O detetive vai prender o ladrão, o assassino e tal. Então, se há alguma influência no Baudelaire desse tratamento do submundo, que é verdade que o Poe tratou, talvez pela primeira vez, trouxe para a literatura, né, essas personagens. No entanto, no caso do Baudelaire, a coisa vai mais adiante, né, porque ele deixa de fazer essa hierarquia. Né? Então, há um certo deslocamento do heroísmo para as margens da sociedade burguesa e para o que ele chama de os subterrâneos, né, da grande cidade. Né? Então, e aqui então cabe a pergunta, né? Se aí está o heroísmo, se aí está se aí estão os heróis, né? Aí estão também os valores da modernidade no sentido positivo, já que os outros não sobrevivem mais, ficaram como idealização. Então são esses os valores positivos. Não seria talvez o caso de afirmar que sim, porque essas personagens tratadas pelo Baudelaire, justamente eles estão à margem, eles estão nos subterrâneos, na medida em que eles recusam os valores. E não tanto porque eles inventam novos, mas porque eles recusam seguir os valores. O Benjamin tem uma frase interessante para isso. Ele diz: são todos aqueles que rescindiram o contrato social. O Baudelaire admira todos aqueles que rescindiram o contrato social. Né? Não estão mais no jogo. Né? Estão em outro lugar. Agora, a questão é saber se essa inversão, né? É
claro que essa inversão põe a poética em xeque, porque esses personagens se tornam, então, a poesia, e sem falar uma outra coisa importante também, né? Tudo isso, todo esse submundo, esse subterrâneo, essa marginalidade, tudo isso em versos alexandrinos perfeitos, né? Então tem isso também que os críticos do Baudelaire não deixam de reparar nisso, né? E, quer dizer, por que não deixam de reparar nisso? Porque estaria aí ainda, talvez, a sobrevivência de uma temática tradicional, que é a par com o heroísmo, o encontro do novo heroísmo, o encontro da nova beleza também. Por isso que Alexandre é perfeito, né, para falar dessas coisas. Críticos literários dizem que não há dúvida nenhuma de que o Baudelaire introduziu, principalmente na poesia, né, temas que até então não se colocaria na literatura, ou principalmente na poesia, sem grande escândalo. E ele o fez. Então, é nesse sentido que ele promoveu aquilo que ele chama de uma relação entre poesia moderna e modernidade. Nós estamos na modernidade, mas a poesia não é moderna. O pessoal fica falando da Ilíada, né? Então, estamos na modernidade, mas a poesia não é moderna. Então, a poesia moderna, de acordo com a modernidade, ele teria estabelecido dentro dessas condições, né? Dentro dessas linhas. Agora, justamente o problema aí é tentar entender se nesta mudança se insere algum tipo de transformação de valor, né? O Benjamin acha que tudo isso tem que estar ligado a que a ficha que o Marx faz da boemia, né? O boêmio está à parte. Ele não é um burguês clássico. Ele está, de alguma forma, ele está fora da ordem, está contestando. Mas pergunto mais, e onde é que ele vai chegar com isso? Onde é que ele vai chegar com isso? Lugar nenhum, do ponto de vista de uma transformação histórica efetiva, né? Então, Marx critica. Então, a pergunta aqui seria essa, então. Essa mudança, essa inversão temática vai na direção de uma transformação do valor? Recusei o valor burguês. Agora, onde está o valor? Onde é o lugar da transformação do valor? É no submundo? Não é? Nessa, digamos assim, né, nesses que estão à margem da sociedade e que, portanto, de alguma forma, excluídos dela, resistem ainda que passivamente, né, à ordem burguesa, e aí está o novo valor, não dá para responder isso com certeza, né? Porque outra hipótese é possível, né? Que eu quero apenas explicar para vocês. Talvez não seja o caso de propor ou visualizar uma transformação de valores, mas talvez seja o caso de visualizar a eclipse do valor, né, no auge do capitalismo, como diz o Benjamin, né? Que o mundo burguês caminha para a eclipse do valor, né? De todas as convenções, todos os hábitos, toda a moralidade, né, vai na direção disso que, afinal de contas, os pós-modernos acabaram por descobrir, né? Houve uma eclipse do valor. Não se sabe mais, não há mais eto substancial, não existe mais valor, né? Então, talvez a questão aqui não seja tanto a transformação, mas uma certa visão intuitiva, que o Baudelaire teria tido, de que o valor vai desaparecer. Quer dizer, o desgaste que o valor sofre no mundo burguês não levará à transformação, ao advento de outro valor, mas levará simplesmente ao desaparecimento da própria noção de valor, né? Essa pode ser também uma direção para pensar isso que, do ponto de vista assim, mais pacífico, né, aconteceu na modernidade com o advento da oposição entre